Olá, eu sou a Flávia Mais Charme, eu sou empreendedora no ramo de acessórios há 18 anos. Sou a fundadora da Mais Charme Joias, essa marca que conquista charmosas pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou mentora do método Charmosa 5K. Eu te ensino o caminho para você faturar 5 mil por mês com a revenda de semi-joias. E o tema da nossa aula de hoje, charmosas, é como faturar 5 mil por mês sendo minha própria chefe. Esse tema desperta aí, muitos interesses. Afinal de contas, ser a própria chefe é o interesse de todas as nossas mulheres, as nossas charmosas, E como você consegue faturar 5 mil por mês sendo a sua própria chefe? Essa é a grande questão, é o tema da nossa aula de hoje. Super interessante, que vai fazer com que você enxergue aí os caminhos que existem disponíveis, que existem abertos para você trilhar, para você alcançar o seu faturamento de 5 mil por mês, sendo a sua própria chefe. Charmosas, e a primeira questão, quando se fala em ser a própria chefe, surgem algumas objeções, alguns questionamentos, Por quê? Porque existe aquela crença, desde a Revolução Industrial, no período da Revolução Industrial, que o mundo passou por uma grande transformação, o surgimento de grandes fábricas, de grandes indústrias. Então, o direcionamento para o trabalho em fábricas, indústrias e para se tornar um funcionário, um empregado, o que a gente chama de CLT, CLT é um funcionário que tem vínculo empregatício com uma carteira assinada. Então, desde a Revolução Industrial, foi sendo construída uma mentalidade de que ser CLT é toda uma segurança, e uma tranquilidade que as pessoas buscavam para a vida. Ter um emprego de carteira assinada significava muito naquele período. Só que com o passar do tempo, as coisas foram mudando e os homens, de uma maneira geral, a humanidade foi percebendo que ser CLT, ao invés de coroar, muitos benefícios, muitas vantagens como no início, com o passar do tempo, foi percebendo que ser CLT não é o suficiente para a realização pessoal do homem e da mulher, Ser CLT não é mais sinônimo de uma vida feliz e tranquila. Ao longo dos anos, das décadas, isso foi mudando. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho o que foi mudando, O que significa hoje ter uma carteira assinada, ser CLT. Às vezes eu escuto muitas de vocês falando, eu quero ter um emprego, eu vou trabalhar com vendas só até eu ter um emprego. Mas vamos entender o que significa ter esse emprego nos dias de hoje? O que significa ser CLT nos dias de hoje? Uma carteira assinada, um vínculo empregatício? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe que ser CLT não traz mais nenhum tipo de segurança. Antes as pessoas pensavam que ter a carteira assinada estava seguro. Não tá. Por que não está seguro? Por que isso não significa mais uma segurança? Vocês viram aí que no período da pandemia as empresas se apertaram e a primeira coisa que as empresas fazem, a maioria das empresas lançam mão, é de fazer demissão, porque o corte com mão de obra, com os funcionários,
é o que mais significa economia para a empresa. Então, quando existe uma crise na empresa, quando a empresa quer fazer uma economia, a primeira atitude que ela toma é de cortar o número de colaboradores, cortar o número de funcionários, porque os gastos maiores são no salário dos funcionários. Então, hoje, atualmente, não significa mais nenhuma segurança você trabalhar com carteira assinada, você ter um emprego fixo, porque ser CLT hoje não significa isso. A qualquer momento você pode perder seu emprego, a qualquer momento você pode ser mandado embora. Inclusive, existem empresas que usam uma estratégia para não ficar um funcionário com muito tempo de trabalho naquela empresa. O que as empresas fazem? Vai mandando embora. Depois de certo tempo, vai mandando embora para contratar pessoas novas ganhando menos. E com isso, aquelas pessoas que eram mais antigas, que eram os velhos de casa, vão sendo dispensados, vão sendo mandados embora, né? Vão perdendo o emprego, porque é uma estratégia de muitas empresas também. Então, será que ser CLT, para você, né, aí na sua mente, ainda significa ter segurança, ter garantia? Porque não significa mais nenhuma garantia, charmosa. Nenhuma. Qualquer momento você pode perder o seu emprego. Uma outra questão também que envolve, né, a CLT é que quando você trabalha como empregado, como funcionário, as suas chances de ter um cargo de destaque, ter um cargo bem remunerado, são pequenas. Por quê? Porque os cargos de chefia, os cargos mais altos, melhores remunerados, são cargos de indicação, né? Então, os donos das empresas, eles olham ali e eles identificam ali alguém com um perfil que vai para esse cargo. Só que essa pessoa vai ser quem? Na maioria das vezes, vai ser um parente, vai ser alguém da família. Então, ter a possibilidade de conseguir cargos altos na empresa, né? Eu quero fazer administração de empresa. Eu ouço muito isso, né? Eu quero fazer administração de empresa. E aí, quando eu ouço isso, eu logo pergunto: mas você quer fazer administração de empresa porque você quer montar uma empresa? Não, porque eu quero prestar serviço. Qual é o dono de empresa que vai contratar alguém de fora, uma pessoa de fora, e vai colocar a empresa dele nas mãos dessa pessoa? Quem é o dono de empresa que faz isso? Ele só contrata, né, pessoas, pode ser até formado em administração de empresa, mas para trabalhar em alguns setores, né, como um assistente, não como o administrador da empresa, como cargo máximo da administração da empresa. É muito raro. A maioria dos empresários, eles convidam, eles fazem sociedade e eles convidam pessoas da família. É esposa, é irmão, é pai, mãe, tio, sobrinhos. Mas alguém de fora é muito difícil ser contratado para administrar, né, uma empresa. É muito raro. Então, para você que almeja um cargo elevado, é muito difícil, como CLT, você ter a oportunidade, ter a chance de assumir esse cargo elevado. É muito difícil você conseguir, né, essa oportunidade. E um outro agravante que acontece com quem é CLT, charmosas, é o seguinte: quando acontece de um funcionário, um colaborador, ser indicado para um cargo bem alto, um cargo de chefia, sabe o que acontece muitas vezes? Esse colaborador, ele começa a sofrer perseguição, sofrer inveja, porque todo mundo
volta dele ali queria esse cargo de chefia. Então, quando acontece dele conseguir esse cargo de chefia, na maioria das vezes ele sofre ali. Sofre com inveja, picuinha, né? Aqueles atritos assim, porque as pessoas querem tomar, um quer tomar o lugar do outro o tempo todo. Porque não é seu próprio chefe, né? As pessoas ali são colaboradores, são funcionários. Então os funcionários eles estão sempre ali de olho para tomar a vaga do outro. E quando eu digo isso, eu falo de experiência própria, porque isso aconteceu comigo, né? Eu trabalhei numa loja de roupas femininas e lá nessa loja de roupas femininas eu entrei no dia que a loja inaugurou. E aí no dia que a loja inaugurou entraram eu e mais 8 meninas. Então eram 9 no total. Com o passar do tempo, o proprietário da loja, ele percebeu em mim uma desenvoltura, né? E algumas habilidades de liderança. Então ele me indicou para um cargo de chefia, de gerenciar as outras colaboradoras, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui ficar nesse trabalho, não consegui lidar com as invejas, as picuinhas. Charmosas, vocês nem acreditam, mas existia entre elas ali uma conversa, um atrito ali, e elas falavam até em colocar alguma coisa na minha comida, em colocar algum veneno no suco na hora do lanche que eu fosse tomar. De tanta picuinha, inveja e confusão, porque eu tinha sido indicada para um cargo de chefia. Então, quando você luta bravamente, se esforça, almejando um cargo melhor, você ainda vai ter que lidar com esse tipo de situação, né? Então, além de ser muito difícil, muito raro você conseguir isso, quando você consegue, você ainda tem que lidar com esse tipo de situação de inveja, de muita gente querendo puxar o seu tapete, porque existem várias pessoas almejando aquela vaga. Então, isso aí é mais um ponto negativo de ser CLT, mais um ponto complicado que não traz nenhuma glória, né? A trabalhar numa empresa, vinculado a uma empresa com carteira assinada. Um outro ponto também negativo, né, de ser CLT é que vocês já perceberam qual é a dinâmica quando tem inflação? Quando tem inflação, tudo sobe. Quando tem inflação, a gasolina sobe, o gás sobe, os alimentos todos sobem, o ano inteiro. O ano inteiro a gente sofre com o aumento de preços. O ano inteiro tem aumento de preços. A todo momento você leva um susto ali. Vai comprar um pacote de arroz, esse mês está num preço. Na hora que você volta no mês que vem, é outro preço. E o aumento do salário mínimo? Como que funciona? O aumento do salário mínimo acontece uma vez por ano, só no início do ano. Então, durante todo o ano, a inflação sobe, tudo sobe, alimento, gasolina, gás de cozinha, tudo. E somente no início do ano seguinte é que tem o ajuste de salário, o aumento do salário mínimo. E aí o que acontece? Já está totalmente defasado. Quando o salário aumenta, ele já não está mais conseguindo apanhar a alta dos preços durante o ano. Durante o ano tudo aumenta muitas vezes. E lá no início do ano seguinte é que a gente vai ter um aumento do salário mínimo. Vocês estão conseguindo entender, charmosas, como que é complicado, como que não existe glamour em ser CLT, em trabalhar de carteira assinada, ter um emprego fixo? Como que não existe nenhum glamour em cima disso?
Porque o que a gente tem é o quê? Ser CLT, você praticamente, né, não consegue cargos elevados. Quando você consegue, você sofre com a inveja das pessoas querendo puxar o seu tapete. Você não tem nenhuma garantia de trabalho para a vida toda, né? Você não tem. A qualquer momento você pode ser dispensado, você pode ser mandado embora. E ser CLT, você na maioria das vezes se torna escravo. Escravo de uma carga horária de trabalho de pelo menos 44 horas semanais. Então você se torna escravo de uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais, no mínimo, para isso significar o recebimento de um salário mínimo defasado no fim do mês. Existem muitos, né, mercados, eu comentei aqui com vocês que eu já trabalhei em loja de roupa feminina. E esse mercado de varejo, de lojas varejistas, de shopping, é um mercado onde existe uma necessidade de dedicação muito intensa, né? Por exemplo, lojas no fim do ano, no período de Natal, de Réveillon, é uma demanda muito intensa. Você tem que trabalhar ali, virar a noite. Eu, quando trabalhava em loja, eu já passei Natal no estoque da loja, organizando o estoque da loja e tinha trabalhado até naquele momento vendendo. Ah, mas e se você vai vender semijoias? Se você vai vender semijoias sendo sua própria chefe, é você que organiza o seu tempo e horário. Você vai vender no período de Natal? Você vai vender no período de Natal, mas você consegue estabelecer o seu limite de horário. Você é sua própria chefe, né? Então, quando você trabalha aqui na minha cidade, existem muitas confecções, por exemplo, confecções de roupa nas fábricas, né? E aí, o que acontece? Uma charmosa que trabalha lá nessa fábrica, ela trabalha em pé. Muitas das vezes a função que ela executa lá, ela trabalha em pé. Ela tem que trabalhar durante a semana, fazer serão, trabalhar até mais tarde, né? Trabalhar às vezes no sábado. E tem fábricas aqui que trabalham até às vezes no domingo. Então, suga totalmente o seu tempo. Você tem que ficar ali com uma dedicação totalmente exclusiva, onde você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para sua família. Existem tipos de trabalho, fábrica de móveis também. Aqui na minha região também é muito comum mulheres trabalhando em fábrica de móveis. Mulheres trabalhando em fábricas de móveis, trabalhando no pó, né? O pó do móvel ali o dia todo. E às vezes isso acaba acarretando algumas doenças, né? Algumas consequências. Trabalhar no pó, trabalhar no cheiro forte de produto químico, de tinta, de thinner. É muito comum eu encontrar charmosas que trabalham em fábricas de móveis no setor de tinta, onde aquele cheiro ali, ele causa sérios problemas para a saúde. Enquanto você está focada com essa mentalidade de que ser CLT é a 8ª maravilha do mundo, você está deixando de enxergar as oportunidades que você está perdendo. Quando você está iludida, né? Iludida com essa mentalidade de a sua segurança está em ter uma carteira assinada, você está fechando os olhos para grandes oportunidades que tem diante de você. Porque ao contrário de trabalhar com carteira assinada, ao contrário de ser CLT, qual a oportunidade que você tem hoje? Você tem a oportunidade hoje de ser a sua própria chefe, faturando 5.000 por mês com semijoias. Mas Flávia, quais são as vantagens de ser a minha própria chefe?
quais são as vantagens, né, de ser minha patroa, eu mesma ser a minha patroa. Vamos entender, charmosas, as vantagens de você ser a sua própria chefe? Em primeiro lugar, quando você é a sua própria chefe, você tem motivação. Você tem motivação. O que é motivação? Você está motivada para executar a ação do trabalho. E por que você está motivada para executar a ação do trabalho? Porque você sabe que tudo é para você mesma. Tudo retorna para você mesma. Então, por esse motivo, você tem motivação, né? Por essa causa aí, você fica motivada, porque a causa é sua mesmo. Tudo que você fizer vai para você. E esse é mais um ponto muito positivo de ser a sua própria chefe. Quando você sabe que você terá todo o reconhecimento pelo seu esforço. Quando você tem certeza que você vai ser reconhecida por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, é totalmente diferente o seu ânimo e a sua disposição para o trabalho. E isso também aconteceu muito comigo. Quando eu trabalhava nessa loja de roupa que eu mencionei para vocês aqui, eu trabalhava no centro da cidade de Ubá e fazia faculdade depois que eu saía do trabalho na loja. Essa faculdade, ela ficava bem distante e ela fica num morro, né? Num morro bem alto. E o que eu fazia? Porque eu sempre fui uma pessoa de comportamento, de enxergar além, de querer fazer mais do que a minha obrigação. E quando você é uma pessoa que quer fazer mais do que a sua obrigação, você precisa trabalhar para você mesmo. Porque só trabalhando para você mesma que você colhe tudo que você planta, que você vê o resultado do seu esforço. Porque o que eu fazia? Depois que eu saía da loja, que eu parava do trabalho, eu montava sacos de roupa que tinham chegado naquele dia, naquela semana, que era novidade, colocava nas costas e ia a pé para a faculdade. E lá na faculdade eu vendia aquelas roupas, enquanto a loja já estava fechada, que era à noite, a loja já estava fechada, o dono da loja já estava dormindo, descansando no seu lazer. Eu estava lá na faculdade vendendo as roupas da loja dele, na esperança que ele reconhecesse esse meu esforço. E teve reconhecimento? Por isso que eu tô aqui hoje, com a minha empresa, né? Com a minha trajetória, porque não teve reconhecimento. Então, quando eu percebi que por mais que fosse que eu me esforçasse, por mais que eu direcionasse o meu esforço para aquele trabalho, para aquela causa, eu não era reconhecida, eu percebi que eu tinha que ser a minha própria chefe. Então, a grande vantagem de você ser a sua própria chefe é que você colhe, né? Você tem o resultado de todo o seu esforço. É mais uma vantagem que você tem quando você trabalha sendo sua própria chefe, sendo sua própria patroa. Mas o quê? Quando você é sua própria chefe, você faz o trabalho que você mais se identifica. Quando você é sua própria chefe, você pode escolher o que te agrada mais. Mas quando você é CLT, quando você trabalha para alguém, você tem que fazer o trabalho que te derem, o trabalho que te direcionarem para fazer. Ah, eu não gosto de fazer limpeza. Mas você é CLT, você é contratada e você tem que fazer o trabalho que lhe direcionam para fazer.
Mas quando você é a sua própria chefe, você vai fazer o trabalho que você se identifica. Ah, eu não gosto de fazer limpeza? Então eu vou me dedicar a quê? Se eu não gosto de fazer limpeza, eu pago uma pessoa para fazer a limpeza para mim, direciono o meu esforço para aquilo que eu gosto mais, para aquilo que eu sou boa, para vender, para prospectar, visitar os clientes, fazer as vendas. E aí eu consigo pagar uma pessoa para fazer a faxina, para fazer a limpeza, porque eu sou a minha própria chefe. E você tem a oportunidade de escolher o ramo que mais te atrai para você se dedicar. E quando você é a sua própria chefe e você escolhe trabalhar com semijoias, você vende beleza. Você vende autoestima. E automaticamente você se torna uma vitrine dos seus produtos. Você se torna uma vitrine, você se torna uma charmosa, linda, empoderada, porque você é a vitrine dos seus produtos. Imagine você vendendo semijoias, vendendo beleza, vendendo autoestima, ao invés de você ficar trabalhando numa repartição, numa empresa onde você tem que trabalhar no meio do pó, onde você tem que trabalhar em pé o dia todo, obrigatoriamente, 44 horas por semana. Onde você tem que trabalhar com produto químico que afeta a sua saúde. Ou numa postura, né, que te incomoda, que traz problemas de saúde também. E quando você, charmosa, é sua própria chefe, você faz seu tempo. Você faz seu tempo. Por mais que seja fim de ano, por mais que seja Natal, você consegue organizar o seu tempo. E se você toma a decisão de que na véspera de Natal você vai atender clientes até 7 da noite ou até 5 da tarde, é assim que vai ser. Porque você é sua patroa, porque você é sua própria chefe. Mas quando você trabalha numa loja, quando você presta serviço para alguém, não, quando você presta serviço para alguém, você tem que cumprir a carga horária que exigem. E se no período de Natal falam que vão ficar até meia-noite, como eu já fiquei, você vai ter que ficar até meia-noite. Então, quando você perde a oportunidade de enxergar quais são os benefícios que ser a sua própria chefe pode te trazer, você automaticamente está se colocando no pior. Você perde a oportunidade de enxergar o horizonte que tem na sua frente. Porque quando você é a sua própria chefe, você tem visão de futuro. Você não está trabalhando só para pagar as suas contas todo dia. Quando você é a sua própria chefe, você está fazendo planos. Planos para daqui 1 mês, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando você é a sua própria chefe, sua mente não para. Porque você sonha, você tem a possibilidade de sonhar. Porque você é dona do seu destino. Porque você pode bater as asas para a direção que você quiser. E aí sim, sendo sua própria chefe, você dá asas para os seus sonhos. Você sonha, você consegue planejar e você consegue executar, porque você tem motivação. Tudo é para você. Você vai ser recompensada na mesma medida do seu esforço. E quando você é sua própria chefe, organiza o seu tempo, você consegue tempo para buscar técnicas de vendas, para buscar aprimoramento. Charmosa, conhecimento é o bem
mais valioso do planeta. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. E quando você é a sua própria chefe, você consegue tempo para você se aprimorar, para você buscar conhecimento, para você desenvolver técnicas de vendas e para você se transformar numa charmosa 5K, para você alcançar o seu faturamento de pelo menos 5.000 por mês. Porque você toma suas decisões. Você é a sua patroa, você é a sua própria chefe. Muitas vezes você se vê limitada àquilo que as pessoas te impõem. Ser CLT é viver dentro de uma limitação que foi desenhada, um padrão que já está estabelecido. É um padrão que já foi determinado e você tem que se encaixar ali. Agora, quando você é sua própria chefe, você vai buscar trilhar o seu caminho. E eu costumo sempre dizer que a melhor profissão do planeta, eu não poderia estar em outra profissão do que estar empreendendo, do que ser uma empreendedora, porque é a profissão que mais agrega valor à minha vida. É a profissão onde eu mais aprendo e eu mais ensino. Porque para você ser a sua própria chefe, você vai desenvolver habilidades e conhecimentos em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando você é CLT, se você for contratada numa fábrica de roupas para você pregar botão, o que vai acontecer? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a sua habilidade é pregar botão. Você foi contratada por uma fábrica para pregar botão e a sua habilidade vai ser pregar botão. Mas quando você é a sua própria chefe, qual é a sua habilidade? Você vai desenvolver a habilidade de vendas, de empreender, de relacionamento com pessoas, de finanças, de autoconhecimento. Porque você precisa desenvolver todas essas habilidades para se tornar uma empreendedora realizada, uma empreendedora completa. Mas você só vai entender isso no dia que você tomar a melhor decisão da sua vida. O dia que você se olhar no espelho e conseguir enxergar as oportunidades que existem para você, aí você vai ter a sua virada de chave e você vai entender tudo isso que a Flávia está falando. Quando você conseguir enxergar que ser a sua própria chefe é se transformar numa charmosa, faturando no mínimo 5.000 reais por mês, tendo a possibilidade de uma vida pagando os boletos tranquilamente, tendo tempo para sua família, tendo tempo para o seu lazer, para cuidar de você, tendo dinheiro para cuidar da sua autoestima e principalmente acordar todos os dias com o propósito de seguir em direção aos seus sonhos. Se olhe no espelho, charmosa, e enxergue todas as possibilidades que estão te esperando. Se torne uma charmosa 5K sendo a sua própria chefe.